Capitão, hoje Pedreiras mais uma vez está fazendo a seleção dos seus jovens para vir fazer parte desse grande exército que o Brasil tem e servindo aqui no tiro de guerra 08008. Sim, o Exército Brasileiro dá boas-vindas aos jovens de Pedreiras. Estamos aqui com muito orgulho e vai retornar à cidade. Nós viemos ano passado aqui, onde faremos a seleção geral dos jovens alistados. Nós somos responsáveis pela seleção do Pará, todo o Maranhão, norte do Tocantins e o Amapá também. Aí, nessa fase, nós vamos selecionar aqueles jovens que passarão pelos exames de saúde, uma entrevista sociocultural e problemas que sempre aparecem, né, que são apresentados, para que em janeiro os aptos retornem e incorporem em março, para fazer parte da família militar aqui de Pedreiras. Os quesitos e requisitos que são necessários para o jovem vir e fazer parte do Exército. Tá. Hoje em dia, com uma quantidade muito grande, nós temos um perfil que é dito por Brasília, um padrão. A gente não vai até falar assim, mas nós temos padrões que, conforme o ano que vai sendo disposto, ele é imposto pelo Comando de Operações Terrestres em Brasília. Como grau de escolaridade, o jovem tem que estudar, ele tem que ter boa saúde, vista também, exame de vista, que se ele for apto nessa fase, ele é apto e retornará em janeiro para ser incorporado. Tenente, nesse momento aqui, esse exame aqui, para que ele serve em relação à seleção dos jovens? Então, meu amigo, esse exame ele funciona como um teste de triagem, né? Aqui nós observamos algumas limitações, no qual o candidato conscrito, se tem algum déficit de visão, né, se tem daltonismo, e depois a gente faz algumas perguntas no individual em relação se tem alguma doença que possa estar limitando a atividade física militar, né? Que a gente sabe que é uma atividade que exige uma condição física adequada e até mesmo outras doenças que a gente vai examinar que são critérios de exclusão para a atividade militar. Esses candidatos que possuem essas doenças, eles são considerados inaptos para a atividade militar, mas que não são inaptos para o serviço de atividade civil. Basicamente, essa é a nossa função aqui, é selecionar os melhores candidatos do ponto de vista de porte físico, ausência de doenças e essas coisas. Tenente, desses jovens for detectada alguma coisa que o impeça, qual será o procedimento? Então, o procedimento, a gente encaminha ele, mediante ser inapto, a gente encaminha ele para o serviço da Junta Militar, aqui mesmo tem uma sessão nesse momento, e aí ele vai receber o seu certificado de reservista, o seu CDI, por excesso de contingente ou por inaptidão mesmo. E aí, a partir desse momento, ele está livre da atividade física, livre dos serviços obrigatórios militares. Sargento, hoje, qual o atendimento que o senhor está fazendo aqui nesse recrutamento? Hoje nós estamos aqui com o objetivo, né, de atender todos os jovens, né, da cidade de Pedreira e de Trizidela. E o foco principal é selecionar esses jovens para aqueles que forem julgados aptos ao serviço militar, que foram julgados aptos no exame de saúde e passarem pela entrevista que nós estamos executando nesse exato momento, né, a incorporar no ano de 2017, a partir de 1º de março, tá certo? Sargento, quais são os critérios que o senhor está usando aqui na sua avaliação? A primeira avaliação que a gente julga mais é o porte físico, né, do candidato, se está bem de saúde, fisicamente, mentalmente, né? E a entrevista que nós fazemos é colher alguns dados em termos de como ele vive atualmente, né, se trabalha, se não trabalha. Certo? Então esse é o foco principal, essa seleção, mais uma entrevista assim, né, que nós estamos fazendo aqui praticamente um teste psicológico, né, para julgar se o cidadão está apto ou não, certo? Essa entrevista, ela é online, já cai no sistema diretamente? Positivo. Essa entrevista, a partir do momento que nós inserimos qualquer dado que o candidato a responder, ela já está interligada com o sistema CERMIL, né, que é o Sistema de Recrutamento e Mobilização, que é online. Então, em Brasília, já estão acompanhando automaticamente. Termina a entrevista do cidadão aqui, em Brasília, eles já estão catalogando esses dados, né, e deixando apto ou excesso de contingente, né, ou inapto. Nessas condições, o candidato já sai daqui. Agora, para o candidato, né, para ele fazer essa consulta online, ele pode entrar, né, no site alistamento.mp.gov.br,
e ele vai fazer todo o acompanhamento dele, se ele vai estar apto, inapto ou se ele pegou excesso de contingente, né? Tá certo? O período dele fazer esse acompanhamento vai ser de 2 a 13 de janeiro de 2017.